Ensinar não é encher um vaso. Ensinar não é transmitir conhecimento. Por quê? Porque a percepção da realidade que você vê, mesmo quando o outro vem e te diz, cara, o que você está vendo não faz sentido. Existe uma realidade completamente diferente. A pessoa diz, você tá doido, você tá maluco. Como você está dizendo que o que eu vejo não é real? Cara, isso foi escrito há... O que Sócrates quis dizer quando ele disse o seguinte? Sócrates, para mim, depois de Jesus, foi o maior sábio que já existiu. O que Sócrates quis dizer quando ele disse o seguinte? Ensinar não é encher um vaso. Ensinar não é transmitir conhecimento. Ensinar é acender uma chama no outro. E nós ainda não falamos sobre fé. Ensinar é acender uma chama no outro. Entendeu? Então, assim, o que a escola faz? A universidade faz? Ela acende chama ou ela enche o vaso? Enche o vaso. E o que Sócrates, não sei se foi Sócrates que falou, mas Platão, no livro A República, escreveu o mito da caverna, onde ele diz o seguinte, que a humanidade, os seres humanos, são como presos no fundo de uma caverna. Então nós temos uma caverna e aqui tem um ser humano que está preso. E ele está preso de tal forma que ele só consegue ver o fundo da caverna. Ele só consegue ver o fundo da caverna. E aqui na boca da caverna existe uma fogueira. E entre a fogueira e a boca da caverna existe toda uma realidade. Uhum. E as pessoas presas no fundo da caverna só conseguem ver a sombra, as pálidas sombras da realidade, e elas acreditam que isto é a realidade. Isso é a mesma história. Porque o que é a pálida sombra da realidade? Uma vez que você se identifica com o teu conhecimento, a realidade, ela deixa de ser a realidade, ela se torna uma sombra daquilo que você acredita. Sim. Por isso que isso nos limita. Então, quando eu digo que o conhecimento nos limita, que o conhecimento nos atrofia, eu estou falando disso. E aí ele diz mais, presta atenção. Platão conta que um desses presos se libertou e saiu da caverna. E aí o que ele fez? Primeiro ele ficou um pouco ofuscado pela luz da fogueira. Ele disse, meu Deus, essa fogueira está muito legal. Olha como ela ilumina. Só que daí ele passou pela fogueira, ele viu a luz do sol, e aí ele viu toda aquela paisagem linda, natureza, e ele diz, meu Deus do céu, onde é que eu estava? Isso aqui é a realidade, eu não tinha essa percepção de modo algum lá na caverna. Aí ele se lembra dos amigos que estão presos na caverna. Aí ele volta correndo para a caverna e quer libertar esses presos. E aí, por causa da penumbra, ele tropeça e meio que cai na frente dos prisioneiros, e os prisioneiros olham para ele, começam a debochar, dar risada, e ele começa a dizer, meu Deus, vocês têm que sair daqui. Vocês não sabem o que tem lá fora. Tudo que vocês veem aqui é uma pálida sombra da realidade. Vocês têm que correr lá fora. E aí o que acontece? Eles começam a debochar, dizer, esse cara ficou doido. Por isso nós não podemos sair daqui. Nós vamos ficar doido, maluco, que nem ele. Por quê? Porque a percepção da realidade que você vê, mesmo quando o outro vem e te diz, cara, o que você está vendo não faz sentido. Existe uma realidade completamente diferente. A pessoa diz, você está doido, você está maluco. Como você está dizendo que o que eu vejo não é real? Cara, isso foi escrito há 450 anos antes de Cristo. E aí Cristo veio depois com essa nova conversa. Vocês têm ouvidos, mas você não ouve. E aí e aí vem mais uma questão, por exemplo. A questão da fé. Voltando para Jesus e voltando para a questão da fé. Jesus disse o seguinte. Tudo que eu faço não vem de mim. Não vem do meu conhecimento. Uhum. Tudo que eu faço vem do Pai que está em mim e que, através de mim, faz aquilo que eu faço.
que isso significa? Isso significa que nós, seres humanos, nós temos um poder interior. Alguns chamam isso de centelha divina, mas isso virou um conceito. Outros chamam isso do sopro divino. Quer dizer, outros dizem que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E isso é verdade. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E Jesus conta a parábola do filho pródigo, onde ele diz o seguinte, que o filho pródigo vivia em abundância, em plenitude. E aí ele disse, dê-me a sua parte. Dê-me a parte da herança que me pertence. Ele pegou a parte da herança que pertence a ele e ele disse o seguinte, e aí ele foi para uma terra distante. O que isso significa? Nós recebemos o poder divino de criar a nossa própria realidade. Essa é a parte da herança, é isso que nos identifica com Deus. Nada, não existe identificação nenhuma com Deus, no caso, a não ser o nosso poder de criar. Por isso Deus é criador e nós somos a única espécie que cria.